Olá pessoal, hoje eu não sei se eu já dei essa aula para vocês, mas de qualquer forma eu vou repetir, ou então se não dei já vai ficar como aula dada, que é o modelo relacional. Que no caso nós começamos com o modelo entidade e relacionamento, que é o modelo conceitual. Agora nós vamos começar com o modelo lógico, que é o modelo relacional que nós vamos usar, tá? Ele foi introduzido pelo Code, né, em 1970, que era um funcionário da IBM, pesquisador, né? Ele tem um modelo sólido, que é baseado na teoria dos conjuntos, e conceitos simples, que relações, atributos, tuplas e domínios. Não considera aspectos físicos, tá? Isso é importante. Não considera aspectos físicos do armazenamento. E é base para a maioria do SGBD. Quando eu digo que não considera aspectos físicos, ele também não considera qual é o SGBD que a gente vai usar, tá? Importante que a gente vai já vai usar o modelo relacional, mas não se fala de SGBD, se é Oracle, se é qualquer um outro, tá? Alguns conceitos, né, atributos, relação-chave, alguns conceitos de integridade, né, nós vamos ver agora. E a manipulação toda é feita por linguagens formais, que é através de álgebra e cálculo relacional, que nós vamos ver. Álgebra e um pouquinho mais rápido o cálculo. E no caso, o SQL, que é a linguagem comercial. Tá? Primeiro conceito é o conceito de domínio, né, que é o conjunto de valores que são permitidos em um dado. Ele tem uma descrição física e tem uma semântica. A descrição física ele representa o tipo, o formato, né, o tamanho. E a descrição semântica é que o próprio nome do domínio deve representar uma semântica. Por exemplo, quando você bota número de telefone, o número de telefone representa, obviamente, o número do telefone. Por exemplo, exemplo de domínio, nome. Aqui a gente já vê que existe uma semântica, é o nome de alguma coisa, né? Mas ele também tem que ter o tipo, que no caso é o varchar. A diferença do varchar 20 para o char 20 é que o varchar 20, se o nome só utiliza 4, ele só vai gravar 4 posições. Ele economiza mais na questão dos dados. E ele representa o nome próprio de uma pessoa. Então ele tem uma semântica. Então ele tem um tipo, como eu falei, e tem uma semântica. E ele pode ter um formato também, que é o caso aí do número de telefone. Ele pode ter um formato, tá? Então, o atributo, no caso, o próximo conceito que nós vamos dar é atributo, né? Que é um item de dado do banco de dados. Ele tem um nome e um domínio, tá certo? O nome, por exemplo, desse atributo aqui é nome e o domínio dele é varchar20, tá? A matrícula é outro atributo, tá? E ele tem uma semântica também, né? É a matrícula, como a gente está tratando, ou de funcionário ou de um aluno. Isso é a matrícula do aluno ou do funcionário. E o tipo dele é inteiro, tá? E o data de nascimento, como a própria semântica diz, desse atributo, ele é uma data de nascimento e ele é um date, tá? O tipo dele é um date, tá? Então, cada atributo tem seu domínio, tem um nome e o seu domínio, certo? Tupla. Tupla é o conjunto de todos os atributos, né? Então, vamos falar assim, atributo e seria o atributo e os valores dele, de cada linha. Ou seja, se você imaginar uma tabela, todas as colunas da tabela são os atributos, tá? Com seus respectivos domínios. E cada linha da tabela é uma tupla. Então, para exemplificar melhor, está aí Renata, a matrícula dela e a data de nascimento dela representa a tupla 1. Depois, conjunto de todas elas são as tuplas, né? Outra coisa, relação. Relação é que a gente pode extrapolar de formar que é uma tabela. A tabela é composta de cabeçalho, onde tem os seus atributos, né? E são não ambíguos, ou seja, não tem atributos com nomes iguais, tá? E o corpo, que são todas as tuplas da minha relação. Então a relação é uma tabela,
onde é composta de cabeçalho, e o corpo, que são as tuplas. Então está aí um exemplo da relação da tabela aluno, onde tem um cabeçalho com todos os seus atributos e o corpo dela com 3 tuplas, tá? Então, revisando, você tem relação, que é o conjunto do que tem em S1, S2 e S3, tá? Sendo S os valores referentes aos nomes, S1 os valores referentes ao nome, o S2 os valores referentes a endereço e S3 os valores referentes à data de nascimento, tá? Isso é relação. Os atributos são o nome do S1, S2 e S3, ou seja, nome, endereço e data de nascimento. E os domínios são exatamente o que pode ser colocado, o que pode ser atribuído a esses atributos, né, com seus respectivos valores, com seus respectivos nomes e tipos, tá? E isso é o modelo relacional, tá? Então, quando você está tratando de um banco de dados relacional, ou seja, utiliza relações, ou seja, utiliza tabelas, né? O conjunto de todas essas relações, por exemplo, aqui você tem a relação 1, a relação 2 e a relação M. O conjunto de todos os atributos, cada relação tem seus atributos. O conjunto de todas essas relações a gente chama de esquema. São um conjunto de todas as relações, tá? Já a instância é o conjunto de todos os dados que vão dentro dessas relações. Todas as tuplas que vão dentro dessas relações. Isso são as instâncias, tá? Então, uma instância de um banco de dados relacional é o conjunto de todas as instâncias e suas relações. Lembra que eu falei que as instâncias são as tuplas, tá? Então, uma instância do banco é o conjunto das instâncias de todas as relações. Tal exemplo, o esquema do banco, desse banco especificamente, tem 2 relações, aluno e curso, tá? E a instância ele tem a instância do banco, é essa tupla. No caso, esse banco tem essas 2 tabelas, mas só uma tabela está com dados, que é a tabela de aluno, e tem Daniele, a matrícula dela, o endereço, a data de nascimento e o curso. Então a gente diz que isso aqui é a instância do banco, só tem esse dado aqui. Outros conceitos importantes são o conceito de chave primária, chave candidata, alternativa e estrangeira. Vamos ver. A chave primária é os valores que identificam uma única tupla. A chave primária, ou primary key, conhecido também como PK, ele identifica uma única tupla. Ou seja, essa chave, tá, é o conjunto de valores de um atributo que identifica uma relação. Então, esse valor só pode aparecer uma única vez dentro de uma relação. E isso é determinado por um atributo ou por mais de um atributo, tá? A gente vai ver isso aí. Então, por exemplo, em aluno, qual seria, então, o atributo que identificaria uma única tupla? Então, você tem aqui, por exemplo, o CPF é o atributo que identifica essa tupla, tá? Esse CPF identifica essa tupla. Então, se eu procurar esse CPF aqui, dentro da minha relação, eu só vou encontrar uma única tupla que corresponda. Como também quando eu procurar o CPF da Maria, 01427, claro que isso não é CPF, é só um exemplo, eu vou encontrar nessa relação apenas essa tupla Maria, essa única tupla referente a Maria. Então, ele identifica esse atributo, a gente pode classificar como chave primária ou primary key, ou PK. Então, o CPF seria o atributo que identificaria uma única tupla dentro de uma relação. Tá? Aí você representa dessa forma no modelo relacional. CPF, nome, endereço, data de nascimento. O nome da relação e os atributos da relação. Então você tem aqui o CPF com traços identificando que ele é primary key. Tá?
E ela pode ser composta. Por exemplo, um funcionário que é alocado em projeto. Então você tem ali você tem ali um funcionário, né? E tem uma relação de projeto, e você tem uma relação, aliás, tem uma entidade funcionário, tem uma entidade projeto, e eu tenho uma relação entre essas duas. Então essa relação é determinada por essa relação aqui, tá? Código de projeto, tem código de projeto, código de funcionário, data de início e tempo. Data de início é do funcionário no projeto. O tempo é o tempo de dedicação do projeto, do funcionário no projeto. Então é nos dois. Esses dois aqui são a chave. Então a chave primária é composta, tá? Nesse caso, tá? A data de início do funcionário naquele projeto, o tempo de dedicação do funcionário naquele projeto, tá? Então, a chave candidata. Chave candidata é uma chave que tem a mesma propriedade da chave primária, ou seja, ela identifica no caso, o aluno, um único aluno dentro da tabela de relação. Por exemplo, já viu que matrícula identifica, mas CPF também identifica. Se eu procurar esse CPF, só vai encontrar essa tupla. Se eu procurar matrícula, só vai encontrar essa tupla. Então, esses dois atributos são atributos que a gente pode dizer que são chave candidatas à chave primária, tá? Mas só uma vai ser chave primária. A gente tem que escolher, de preferência, aquela que tem o espaço, o tamanho menor. No caso, a gente promove a chave primária, a matrícula à chave primária, tá? E CPF, então, é uma chave alternativa. Então, você tem uma chave primária e você pode ter nenhuma chave alternativa, mas pode ter mais de uma chave alternativa, né? No caso aí nós temos duas chaves candidatas, uma foi escolhida a chave primária e a outra fica sendo chamada de chave alternativa. Isso não importa muito, isso é só se a gente quiser usar uma outra chave primária, tá? A gente pode usar, no caso, CPF. Foreign key, ou FK, ou chave estrangeira, é um atributo ou atributos de uma relação cujos valores devem obrigatoriamente aparecer na chave primária de uma outra relação. Implementa o relacionamento em um banco de dados relacional. Por exemplo, aqui, isso aqui é uma tabela de aluno, uma relação de aluno, onde ele diz qual é o curso que ele está ligado, né? No caso, a Renata é o curso 1, a Vânia é o curso 2 e a Maria é o curso 1. Só que eu tenho que ter uma outra tabela que diz qual é o curso. Então, o curso 1 é Ciência da Computação e o curso 2 é Administração de Empresa. Então, você tem Renata e Maria ligada ao Ciência da Computação e a Vânia ligada à Administração de Empresa. Essa tabela é a tabela de aluno e essa tabela é a tabela de cursos. Esse código é a chave primária para a tabela de curso, matrícula é a chave primária para a tabela de aluno, mas você tem curso, uma chave estrangeira, uma foreign key, uma FK, tá certo? Que vai ligar a chave primária de uma outra tabela. Então, curso é uma chave estrangeira da tabela aluno, onde a matrícula é a chave primária. Então, matrícula é a chave primária e curso é a chave estrangeira. A tabela curso não tem chave estrangeira, tá? Mas só tem chave primária, nesse exemplo, tá bom? Então, como é que te representa isso? A gente representa no modelo relacional CPF apontando que é a chave primária, nome, endereço, data de nascimento, curso, você coloca o hashtag, o cerquilha, pode colocar o nome da tabela cuja que tem a chave primária, no caso o curso, e ele vai saber que é código, né? Obviamente que eu estou dizendo, olha, aqui é uma chave estrangeira de curso. Então, consequentemente, eu sei que aqui aqui é o código do curso como chave estrangeira. Eu também, para dar uma semântica melhor, eu boto o hashtag, boto código curso, se eu quiser colocar, tá? Eu gosto muito de fazer isso. Código curso, tá bom?
Então, você pode também ter um autorrelacionamento, representar o autorrelacionamento dentro no modelo relacional. Como é que você representa? Você avisa, você tem código funcionário, que é a chave primária, o nome e o endereço, e você pode guardar uma semântica aqui. Aqui é o código do chefe, mas no arquivo do chefe você pode supor que existe uma tabela chefe que tem um código lá, tá? Então, como é que eu faço? Geralmente eu boto código func, underline, chefe, entendeu? Para dizer que é o chefe, mas que também ele é um funcionário. Então, na realidade, o que eu estou querendo dizer? O código do funcionário, a Maria, o código do João é o 2, o código do Pedro é o 3 e o código da Carla é o 4. Ele tem essa própria relação, tem uma chave estrangeira que diz qual é o chefe dele. Então, o chefe da Maria é a Carla, o chefe da Carla é o João, o chefe do João é o Pedro e o chefe do Pedro é a Maria. Então, aqui você consegue ver um autorrelacionamento. Então, um autorrelacionamento na chave, modelo relacional, é representado com uma coluna, tá? Uma coluna de chave estrangeira que faz um relacionamento com ela própria, mas com outro atributo, um atributo primário, obviamente, né? Ok? Então, posso representar dessa forma. Então, a gente viu chave primária, chave candidato, chave alternativa e chave estrangeira. Algumas relações de integridade são importantes, mas a gente vai parar a aula e vai continuar na próxima.